Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, senhores, como eu havia previsto, semana começa em alta e isso é muito interessante, né? Minha expectativa, vamos ser bem direto ao ponto aqui, eu já peço que você deixe o like, se inscreve no canal agora, não esquece de se inscrever, não perde tempo e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu estiver soltando aqui no canal, show? Não esquece, faça isso agora aí pra você não esquecer. E bora pro que realmente interessa aqui, pro gráfico, tá? A gente tá abrindo uma semana em alta, começamos aqui nossa segunda, né? Empurrando o pump, a gente tá empurrando a tal da marcha aqui no nosso querido Bitica. E qual padrão gráfico você enxerga aqui, Breno? Opa, gráfico diário fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Então temos aqui claramente um Okoi, beleza? Que está quase se confirmando. Para a gente ter a confirmação dele, a gente precisa do rompimento, né, dessa região aqui, tá? Dessa região. Deixar bem claro aqui, tá? A gente precisa do rompimento dela. Deixa eu apagar o Okoi para não ficar muita informação. Tirar essa linha aqui por hora. Então, a gente tem que romper essa região. A gente tem forte resistência aqui, tá? Tá bem claro isso. Porém, senhores, observem, né? Conforme eu já vinha dizendo, né? De acordo com o mercado for dando em alta, que ele for entregando novas altas, o que acontece? Uma grande quantidade de pessoas começa a se alavancar em long, apostando na alta, tá bom? E o que é essa movimentação aqui, tá? Essa movimentação aqui, galera, de alta que a gente está enxergando, né? Esse pivô de alta aqui do gráfico diário, né? Tentando confirmar um Okoi, é nada mais, nada menos que uma movimentação para captura de liquidez, tá? A gente pegar aqui, ó, e replicar isso aqui para cima, a gente vê que o máximo que esse Okoi pode entregar seria 117 mil dólares, tá? Esse padrão Okoi, tá? Que é só replicar essa quantidade para cima, beleza? O Okoi ele não é aquele padrão mega bullish, porque é um Okoi pequenininho. Então, o máximo que ele pode entregar pra gente é 117, tá? Eu acredito que vai ter 117. Para ser bem sincero, agora eu já começo a ter minhas dúvidas. Por quê? A gente tem essa grande concentração de liquidez aqui, e essa alta, na minha opinião, é apenas um movimento de short squeeze para liquidar todos os apostadores de baixa que estão concentrados nessa região, até os 115 mil. Aqui está a maior concentração hoje, tá? A gente ainda tem muita liquidez ainda para 115, 116, talvez, né? A gente vai capturar nessa região, porém, como eu venho dizendo, de acordo com o mercado andando em alta, aqui aumentaria a quantidade de liquidações, né? Mais gente começaria a apostar na alta, e depois isso vai trazer um movimento de long squeeze, tá? Depois o mercado volta liquidando quem está apostando em long, tá? Então, já tem uma grande concentração aqui, por mais que a maior concentração esteja nessa região aqui acima ainda, possivelmente após capturar aqui acima, o que a gente vai ver? O mercado devolvendo para capturar abaixo. Então, né, analisando o cenário do jeito que ele está hoje, o que eu enxergo aqui, tá, pessoal? Eu enxergo que a probabilidade da gente conseguir romper essa resistência, né, esse topo aqui, temporariamente, são boas chances, tá? Então, eu acredito que a gente vai romper, pode buscar até 115, até 116 mil, tá? Eu acredito que a gente não vai conseguir romper essa região, conforme eu havia dito antes, que a gente poderia vir até aqui acima. Nesse momento eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a gente vai vir até essa região aqui, aproximadamente, né? Claro que para isso, a gente precisa da confirmação aqui, tá? Precisa romper essa resistência, tá? Se fechar desse jeito que tá aqui agora, aumenta muito a probabilidade da gente romper, tá? Porque estamos fechando aqui acima dessa máxima de ontem, e isso é bom, isso é bonito pra gente. Porém, a gente tem que aguardar a próxima vela, né? Por quê? Deixamos uma grande sombra aqui, né? A minha pergunta é, a próxima vela vai vir e vai conseguir romper isso daqui, né? Para confirmar esse pivô de alta? Eu espero que sim, tá, pessoal? Espero que sim, espero que a gente consiga romper para que a gente possa buscar essas faixas de 116 ainda essa semana, tá? E o que é que isso tá abrindo de oportunidade, né? Para quem se posicionou. Show? Eu vejo aí algumas altcoins acelerando, tá?
Vamos olhar para o gráfico total? Vamos olhar para o gráfico total 2ES, né? Que está numa congestão aqui. Basicamente o total 2ES ele replica, né, o Ethereum. Deixa eu ver aqui, Others, gráfico Others. Também está bem lateral, né? Porque a realidade é que não tem muitas altcoins subindo, né? As oportunidades estão aqui, né? Pendle, que eu venho falando para vocês, ENA, Hype, né? Essas são as moedas que estão bem fortes, tá? E eu trouxe aqui pontos de oportunidade, onde eu estaria me posicionando em Aave, Pendle e etc. Deixei bem claro como eu iria fazer meu DCA, né? E agora já estou com um pequeno lucro, né? Esperando que essa alta se confirme, tá? Onde eu pretendo realizar o lucro, né? Vamos parar para pensar aqui. Ethereum ainda nem andou, tá? Se Ethereum puxar para cima aqui e vier expandir essa lateralidade aqui para cima, né, provavelmente a gente vai ter alguma pancada forte aí em altcoins, tá? Nessas altcoins de alta performance da rede Ethereum, né? Seria uma linda oportunidade, tá, pessoal? Então, o Ethereum ainda não andou, Bitcoin está tentando puxar, sofrendo resistência nessa região, e se romper essa região aqui, possivelmente a gente vai começar a ver uma aceleração mais forte em altcoins, tá? E onde eu quero realizar? Quando o Bitcoin chegar próximo desses níveis aqui, né, que eu citei, é onde eu quero estar realizando lucro, né? O Bitcoin bater aqui próximo aqui, eu espero o Ethereum, né, analiso o Ethereum para ver o quanto ele já andou, se ele já andou, né, o suficiente, ou seja, eu imagino que ele vai vir expandir a lateralidade para cá, depois puxar para baixo de novo, tá? Assim como o Bitcoin vai fazer a mesma coisa, ele já está em queda em lateralidade, ele vai puxar para liquidar e vai voltar. Então, espero o Ethereum dar essa andada dele também, e aí eu realizo minhas posições, tá? Em Pendle e Aave, que foi as que eu comprei, tá bom? E é isso, senhores. Minha projeção é essa, tá? Na minha opinião, a gente vai acelerar até a faixa de 116 para depois ter o tombo, né? Porque como eu já expliquei em vídeos anteriores, né? Todo mundo está esperando aí uma forte aceleração, né? Por conta do corte de juros do Fed, mas justamente por estar todo mundo esperando isso, que a probabilidade do contrário acontecer é muito maior. Percebam que sempre que eu vou fazer minha análise, principalmente em momentos de indefinição, eu sempre abro o mapa de calor, vejo o que a maioria está fazendo e tento fazer o contrário, tá? E é por isso que eu acabo acertando, né, algumas movimentações e conseguindo extrair alguma grana do mercado, mesmo em momentos tenebrosos, tá? Então, já está bem claro aqui o cenário, né? O cenário que eu acredito, né? Porém, como eu venho dizendo sempre, a gente tem que estar preparado para os cenários, tá? Vamos imaginar, né, que o Bitcoin não resista, né, aqui nessa região, não consiga superar essa resistência para vir até o 116, 117 e volte a recuar aqui, né? Automaticamente, né, Ethereum e as altcoins vão voltar a sangrar, tá bom? Não tenha dúvidas que se o Bitcoin voltar a cair daqui, desse ponto, né, e fizer um flash crash aí que a gente acredita que ainda vai acontecer esse mês, né? Claro que eu acredito primeiro na alta e depois no flash crash na próxima semana, tá? Na semana do Fed, né? Então, a gente tem que estar preparado para os cenários. Conforme eu já disse, eu estou especulando essa movimentação, né? Com uma pequena parte do capital, tá? Posicionado em pouquíssimas altcoins que eu considero boas altcoins, tá bom? E eu recomendei, né? Disse a vocês que isso era o melhor a se fazer nesse momento, tá? E foi exatamente o que eu fiz. Agora, eu estou esperando essa movimentação. Mas caso essa movimentação não se confirme, isso aqui volte a tombar agora, é o que eu sempre digo. A gente tem que ter o caixa para poder estar aproveitando as oportunidades que o mercado traz, tá bom? Esse não é o cenário que eu acredito nesse momento, porém, não é de se descartar, tá, pessoal? Por quê? A gente está numa região de resistência, tá? E até que a resistência seja vencida, né, a gente tem que contar com a possibilidade de já retornar em queda, tá bom? A gente olhando aqui no gráfico de 4 horas, a gente está em topos e fundos ascendentes já, tá bom? Porém, se a gente não superar esse último topo aqui, a gente já começa a ter o risco de reversão da tendência do gráfico de 4 horas. Gráfico diário,
tentando fazer, né, um pivô bonito de alta aqui, tá? É claro que isso tudo dentro de um contexto de reversão, tá? Ou seja, ao aproximar desse topo aqui, tá? Que a galera aí não gosta quando eu falo, me chamaram de Zé Topinho, que eu fico procurando topo. Quando se aproximar dessa região aqui, eu entendo que vai voltar a cair, tá? Porque aqui já está sofrendo uma forte resistência. Quando chegarmos aqui, não tenho dúvidas de que a resistência é ainda maior. E se ainda romper, se porventura a gente romper essa região, eu não terei dúvidas de que será um bull trap, tá? Porém, eu acredito que o bull trap vai acontecer aqui, ó. Rompimento desse topo aqui, tá? Rompeu esse topo aqui. Deixa eu marcar da melhor forma possível aqui. Dá uma limpada no nosso desenho, tá? Então, no meu entendimento, a gente vai romper essa região aqui, tá? Vai fazer o rompimento dela, vai até 115, 116 e vai voltar, configurando aqui o nosso bull trap, tá bom? Isso é o que eu acredito que vai acontecer. E quando isso acontecer, né, a galera vai começar a entrar no medo, tá? E vão começar a vender desenfreadamente com medo. O medo extremo vai voltar a reinar no mercado e vai ser a grande oportunidade do ano, tá bom? Vai ser uma oportunidade, na minha opinião, parecida com o que a gente teve ali em abril, tá? Na minha opinião é isso. Deixa eu abrir aqui, eu errei aqui, pô. Medo e ganância. Vamos ver quanto que a gente está aqui no medo e ganância. Eu quero mostrar um outro indicador para vocês, também neutro, tá vendo? Então, provavelmente, quando isso acontecer e voltarmos a cair e for perto lá dos 100 mil dólares, a gente vai ver um medo extremo no mercado, porque quando chegarmos em 100 mil, provavelmente o institucional vai manipular, né, para ter uma queda mais forte e depois voltar a subir, e nessa queda mais forte a sardinhada vai tudo enlouquecer e vai vender desenfreadamente, e aí a gente vai atingir aqui o medo extremo, que é onde a gente quer entrar, a gente que está com caixa quer entrar mais pesado, tá bom? Agora só mais um indicador aqui, senhores, para vocês, que eu vinha falando dele outras vezes. E, cara, confirmou exatamente o que eu disse nele em vídeos anteriores, tá? Observem, pessoal, que eu disse, né, que a gente já tinha formado o topo, que a gente iria a corrigir aqui nesse indicador, né? Esse indicador aqui, ele mostra prejuízo e lucro não realizado, tá bom? Então, olhando aqui mais pro curto prazo, pro gráfico diário, a gente já tem aí, né, uma grande quantidade de prejuízo não realizado, né? Normalmente, quando a gente atinge essas áreas que esse indicador aqui fica rosinha, tá? Que é quando tem prejuízo não realizado aí, tá? A gente tem uma correção um pouco mais forte, tá? As últimas 2 vezes em que aconteceu isso, a gente teve uma correção mais forte, tá? E é exatamente essa movimentação que eu acredito que vai acontecer de novo. E observem, tá? Após ele ficar rosinha, ele ainda volta a subir depois para depois cair mais. É a mesma configuração, tá? Volta a subir para cair mais, tá? Que aconteceu a mesma coisa, ó. Ficou prejuízo não realizado a partir desse ponto, ele caiu, voltou, subiu, ultrapassou esse ponto aqui e ainda continuou com prejuízo não realizado, tá? E entregou mais quedas posteriormente, tá? Então, eu acredito que a gente vai continuar vendo essa correção aí no BTC, durante esse mês de setembro. Porém, essa correção bem chata lateral, ele volta aqui, volta a cair, né? E quando ele marcar o fundo, com o volume fora do normal, conforme eu venho falando já em outros vídeos, é a hora certa de estarmos fazendo os nossos aportes e se posicionando aí em algumas altcoins, né? Para especular a grande queda na dominância do final do ano, tá bom? Conforme eu venho dizendo para vocês aí já há alguns dias e semanas. Bom, pessoal, era isso. Eu tentei passar aqui tudo que eu estou enxergando no mercado nesse atual momento, tá? Da melhor forma possível. E, senhores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que agregue alguma coisa. Lembre-se sempre do que eu digo aqui em todo vídeo. Pega a minha análise, pega a análise de outra análise que você confia, conflua as duas, pega a sua opinião. Com base nisso, você monta o seu operacional, né? Afinal de contas, é o seu dinheiro que está em jogo nesse mercado. Tá? Então estudem, façam a sua própria análise, façam a sua gestão de risco e invista com sabedoria. Eu desejo a vocês sucesso nos seus trades e investimentos. E é isso, senhores. Deixa o likezão aí, inscreve no canal, tá? E muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.